Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes, num dia extremamente frio aqui no Rio de Janeiro. Deve estar fazendo aí uns 16 graus hoje. Estamos aqui para gravar mais uma aula de Assembly, porque os dias frios são excelentes para a gente fazer os nossos cursinhos de programação, sentar no nosso computador e fazer alguma coisa bacana. Hoje nós vamos continuar na nossa saga de mostrar todos os registradores do Assembly do Z80. Nós já falamos sobre diversos registradores e seus pares, já falamos sobre o registrador BC, HL, e hoje nós vamos nos dedicar ao funcionamento do nosso queridíssimo par de registradores DE, que é o par Destination. Então logo nós vamos entender por que desse nome de par Destination, quais são os usos que nós devemos dar para esse par de registradores DE e como fazer uma programação mais inteligente quando a gente está falando de Assembly dos Z80. Então vamos lá para o nosso MSX, porque hoje a gente tem muita coisa para aprender. Então, meu amigo escovador de bytes, como de costume, os nossos códigos das aulas de Assembly estão no nosso GitHub oficial, github.com/debatecreator. Você pode acessar, fique tranquilo que, como sempre, os links vão estar na descrição do vídeo. E a nossa pasta de hoje, como trata-se de uma aula de Assembly para o Z80, está na nossa pasta MSX Assembly. Então, clicando aqui no MSX Assembly, você vai ver aqui que nós temos aqui a pasta MSX. Nessa pasta MSX nós temos aqui os códigos das aulas. E dentro dos códigos das aulas nós vamos continuar trabalhando na pasta Register, que é essa pasta aqui. E dentro dessa pasta Register, nós vamos trabalhar no nosso queridíssimo register.asm, que é o código que tem a demonstração dos registradores do nosso queridíssimo MSX. E se você quiser baixar o código para sua máquina, não se esqueça que você pode clonar o código para sua máquina. Você pode vir aqui no nosso queridíssimo repositório, code, e copiar esse endereço aqui, nesse botãozinho aqui, para que você possa baixar lá com o seu GitHub Desktop. Lembre-se que nós temos aulas lá para o GitHub Desktop, para quem ainda não sabe trabalhar com GitHub Desktop, baixe lá na nossa pasta de ferramentas. E de novo, esses links vão estar todos aí para você baixar. Se você não lembra como baixa esse código para sua máquina, lembre-se que lá nas aulas iniciais da playlist a gente ensina a baixar o código. Então, baixe o código e fique feliz. Uma coisa que eu gostaria de pedir também, aproveitando aqui para os escovadores de bytes, é que os escovadores de bytes contribuam com os códigos do nosso queridíssimo Debate Creator. Aqui nós vemos que nós já temos aqui um fork. Algum escovador de bytes já criou um fork. Então, se vocês quiserem submeter suas versões do código, podem ficar à vontade, que assim que a gente tiver aqui os códigos, né? Por exemplo, aqui no MSX Basic, nós temos um fork aqui do Biga Linux. Então, Biga Linux, se você quiser efetivamente mandar as suas alterações para a gente, fica à vontade, que todas as contribuições que os escovadores de bytes fizerem aqui no nosso repositório serão creditadas no canal e eu também vou aprender com vocês, assim como vocês aprendem comigo. Então, amigo escovador de bytes, hora da teoria. O par DE, e ele tem esse nome DE porque o inventor disso aí queria transformar esse par com par Destination, são dois registradores individuais, como todos os pares, né? O registrador D e o registrador E. E quando você quer usar esses registradores em par, você usa o par DE. Os registradores DE, eles não têm nenhum uso especial quando a gente está falando ele como os registradores individuais. A maioria das vezes você usa o par DE como sendo uma espécie de memória temporária que você aplica ali dentro do processador para o seu processador ter um espaço para trabalhar. Então você tem ali esses dois registradores de 8 bits que você pode usar como memória temporária e assim poder fazer os seus trabalhos dentro da CPU. Então, se você parar para pensar, o par DE, né, ou melhor, os registradores individuais DE, eles são os mais gerais dentro dos registradores gerais do Z80. Apesar de todos eles serem de uso geral, você pode usar o HL para qualquer coisa, você pode usar o BC para qualquer coisa, você pode usar o DE para qualquer coisa, todos eles têm indicações de qual seria o melhor uso para eles, né? O HL nós já falamos na aula anterior que seria para fazer apontamentos de memória, o BC seria para controle de loops e o DE ele é muito mais usado como um espaço de armazenamento auxiliar dentro da CPU para que você possa fazer suas ações dentro da CPU.
Mas você também pode usar o par DE como se fosse um par. E usado como DE, ele é um par de registradores que auxilia o HL. E normalmente quando você tem uma operação de cópia de memória, né, onde você precisa pegar, por exemplo, um bloco de memória origem e passar para um bloco de memória destino, você costuma fazer isso usando o par HL, e aí no par HL você põe o endereço de memória origem, e no par DE você põe o endereço de memória destino, por isso que tem esse nome, destination. HL você põe o endereço de memória origem, DE você põe o par de memória destino, destination. Outro uso muito dado quando a gente fala aí de programação assembly usando o par de programação DE é quando nós precisamos calcular números de 16 bits. Então, quando a gente faz o cálculo de número de 8 bits, você pode aí usar o D ou o E. Agora, quando você quer trabalhar com números de 16 bits, que aí você pode ter uma precisão que vai até 65.535 para números sem sinal e até 32.768 para números que têm sinal, né, números que são positivos e negativos, você normalmente também usa o par DE para poder armazenar esses números de 16 bits, até porque para armazenar um número de 16 bits, você precisa de 16 bits. E convencionou-se que toda vez que a gente fosse fazer esses cálculos com números de 16 bits, nós usaríamos o par DE. E aí, amigos escovadores de bytes? Antes de entrar na parte prática, vamos fazer aquela propagandinha básica? Beleza, se você está curtindo o vídeo de hoje, não esqueça que aqui embaixo do vídeo tem o botão Valeu, permite você contribuir com qualquer quantia que você queira. Lembrando que todas as contribuições para o canal são completamente voluntárias, doa quem quer, a quantidade que quiser. Se você não quiser contribuir usando o botão Valeu, você pode se tornar um patrocinador e se tornar um verdadeiro escovador de bytes, como os verdadeiros escovadores de bytes que fazem o canal acontecer. Nossos amigos escovadores de bytes fazem a doação de $1, e essa doação de $1 pode ser feita tanto pelo Patreon, patreon.com/TheByteCreator, ou aqui mesmo no YouTube, clicando no botão Seja Membro. Assim que você clicar no botão Seja Membro ou você entrar lá na camada de $1 do Patreon, você vai ganhar acesso exclusivo aos vídeos do canal, você vai ver antes dos outros escovadores de bytes. Você, meu amigo verdadeiro escovador de bytes, você assiste os vídeos primeiro, além, obviamente, do chat exclusivo de bate-papo comigo e com os outros escovadores de bytes, o nosso servidor FTP exclusivo, com arquivos lá para você brincar, e, obviamente, os nossos thank you discs que você, verdadeiro escovador de bytes, ganha na faixa. Caso essas formas ainda não sejam suficientes para você, meu amigo escovador de bytes, e você estiver procurando uma outra forma de nos ajudar, entra lá no thebytecreator.com.br, a nossa loja parceira, e compre uma caneca, uma camiseta, uma roupinha para o seu pet, qualquer outro penduricalho que tiver lá na loja, você pode comprar, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa, meu amigo escovador de bytes. Então vem comigo, ajude o canal e faça esse canal crescer e acontecer. Então vamos embora, galera, que agora a gente tem que continuar vendo o par de registradores DR. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a ver aqui um exemplinho que vai trazer para vocês meio que amarrar todo o conhecimento que nós estudamos até agora sobre os registradores e sobre seus usos básicos, né? Então se a gente abrir aqui o nosso código register.sm, nós vamos ver que nós tivemos algumas mudanças nele aqui, e sendo que a principal delas é que apareceu essa pasta aqui, AST. AST vem de Assets, ou seja, todas as coisas que compõem o seu programa ou o seu jogo ficam dentro dessa pasta Assets. Então, dentro dessa pasta Assets, nós colocamos aqui um códigozinho chamado sprites.sm, e esse código sprites.sm ele vai ter lá uma série de códigos binários que vai definir alguns sprites em binário. Então, é esse código aqui. Você pode ver aqui que a gente define aqui um label chamado sprites, e nesse código aqui a gente tem uma série de define bytes que vai definir um monte de sprites aqui que a gente tem para o nosso pseudo joguinho que a gente poderia desenvolver aqui em Assembly. Obviamente, como esse cara foi adicionado ao projeto, a gente tem que fazer um include dele. Então, se a gente for aqui no final do programa, vocês vão ver que a gente tem um novo include aqui, que é o include AST
sprite.asm. Aqui a gente está dizendo para colocar todos aqueles define bytes dentro do nosso programa. E aqui, ó, nós temos todos os exemplos dos nossos queridíssimos registradores que nós vimos antes. Então, por exemplo, aqui nós temos nesse código aqui XBC, seria exemplo BC. Nós temos um exemplo de uso do nosso queridíssimo par de registradores BC, onde a gente controla um loop simples aqui, usando aquela funçãozinha que nós já estudamos em aulas anteriores, que é a DJNZ, tá aqui. Então aqui nós controlamos um loop usando o par de registradores BC e usando a função DJNZ. Então aqui a gente diz que o B começa em 100, usa a função imprime número 8 para imprimir um número de até 8 bits, coloca um espacinho entre eles e esse loop aqui vai gerar uma contagem de 0 a 100, melhor, de 100 até 0, usando o nosso queridíssimo DJNZ, colocando os numerozinhos com um espacinho entre eles. Logo na sequência, nós temos um exemplo do uso do par HL. Só que agora, ao invés da gente usar o controle de loops pela DJNZ, nós até vamos usar a DJNZ, mas o nosso controle de loops vai ficar em um espaço de memória, que nesse caso aqui está simulando uma variável. Então, por exemplo, a gente chama uma nova linha aqui, a gente vai imprimir uma nova linha. Aqui a gente está usando o par de registradores HL para pegar esse endereço num buffer aqui. E se a gente olhar aqui, a gente vai ver que ele é igual a RAM área mais 3. Lembrando que esses caras aqui estão definidos lá no nosso arquivo de variáveis. Então aqui, ó, num buffer aqui, o num buffer é igual a RAM área mais 3. Como a gente tem lá nas nossas constantes que a RAM área começa no E000, a gente está dizendo que esse byte aqui relativo a essa variável num buffer, que é uma variável de um único byte, ou seja, ela pode guardar até 255, sem sinal, ou 127 com sinal, ela está apontando para a área E000 mais 3, ou seja, E003. E aí nós carregamos esse endereço E003 para o HL, colocamos 100 nesse cara e logo em seguida lemos o nosso registrador B com o valor que está lá, simulando como se a num buffer aqui fosse uma variável de 8 bits ou 1 byte. E como obviamente o assembly não tem variáveis, isso aqui é na verdade uma região de memória de 1 byte. E aí a gente faz exatamente o mesmo loop, só que dessa vez lendo lá do espaço de memória e usando o par de registradores HL para isso. E agora nós vamos ver um exemplo que vai amarrar não só os pares BC, como também o par HL, mas também o par DE, porque nós vamos usar um par BE para fazer um trecho de código que a gente vai ter que fazer muito quando a gente estiver falando de programação assembly, que é copiar uma coisa que está na memória RAM para a memória de vídeo. Vocês lembram aí de vídeos anteriores que a gente sabe que existem duas memórias na MSX. Uma memória que é a memória RAM, que é a memória usada pelo processador Z80, e uma memória que é a VRAM, que é a memória usada pelo TMS 9918 ou 28, que é o nosso processador de vídeo, e elas não se conversam. Para conversar, elas precisam de portas. Então existem algumas funções na BIOS para que a gente possa fazer essa conversa entre a RAM e a VRAM. E o par de registrador DE é utilizado como naquela função destination que a gente conversou lá na teoria. Então aqui nesse início de código, nós criamos um inicializador, nós inicializamos a nossa tela no modo gráfico, ou seja, na screen 2, 256 por 192. Pegamos lá o valor do registrador 1 do VDP, a gente vai estudar isso aqui mais profundamente lá nas aulas de arquitetura daqui a pouco, pessoal. Então não se preocupem muito com isso. E damos esse código mágico aqui, que a gente desliga aqui o zoom dos sprites. E logo em sequência a gente ajusta os sprites para que sejam sprites 16 por 16.
Isso aqui, tá, pessoal, é um código mágico que a gente vai estudar quando a gente for falar lá na aula de arquitetura, quando a gente estiver falando sobre o VDP do MSX. Isso tudo vai ser estudado lá na aula de arquitetura MSX. E a partir daqui a gente carrega os valores novos, né, para indicar qual o valor de registrador que nós vamos alterar. E aqui na write VDP nós alteramos o registrador do VDP, que é o registrador que nós usamos lá para setar a screen, e todo esse código aqui ele seta a screen 2 no modo de sprite 16x16 sem zoom. E aqui, ó, é aqui que nós vamos começar a usar o tal do registrador DE. Porque lembra que eu falei para vocês que no modo Destination, o nosso queridíssimo registrador DE, ele tem lá o destino de memória aonde ele vai copiar? E para isso nós vamos usar uma função da BIOS do MSX que é a LDIR-VM. LDIR é para cópia, né? Nós usamos essa aqui para fazer cópia. E aqui na direção nós dizemos que nós estamos copiando da memória, que aqui está invertido, né? Então aqui, ó, LDIR-VM nós estamos copiando da memória para VRAM. Então é do M para o V. Primeiro vai o destino e depois vai a origem. Então a LDIR-VM copia da memória para VRAM. Tanto é que está aqui, ó, transfere um bloco de memória para VRAM. E como é que funciona a LDIR-VM? No par de registradores BC, a gente coloca o tamanho do bloco de bytes a ser copiado. E aí olha que interessante como é que o par de registradores BC ele realmente é o par de controle de loops. Se nós vamos copiar a memória byte a byte, isso aqui nada vai ser lá por baixo dos panos que uma DJNZ, onde a gente vai controlar o número de loops pelo par BC. Então aqui, quando a gente está dando o tamanho do bloco, que no nosso caso aqui é 192 bytes, e por que 192 bytes? Porque o nosso arquivo de sprites aqui, a gente define 192 bytes aqui. Cada linha dessa aqui é um byte. Né? Então isso aqui é um byte, por exemplo. Se você ver, tem 8 bits. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui é um byte. Se você for contar todos esses bytes que tem nesse arquivo aqui, vai dar 192 bytes. Então, quando eu estou dizendo aqui para ele que eu vou copiar 192 bytes, eu estou dizendo repita esse loop de cópia 192 vezes. DE é o endereço na VRAM, e como a gente está copiando da RAM para VRAM, o nosso destino, ou seja, o nosso destination, é um endereço na VRAM. Então, a gente vai carregar DE com o endereço na VRAM, e o HL, que é a origem da nossa cópia, nós vamos carregar um endereço na RAM. Então, o endereço na RAM, que vai estar no registrador HL, vai ser o endereço onde começam os nossos sprites. Ou seja, ele vai pegar o endereço desse label aqui de sprites e vai substituir aqui na hora da compilação / link edição. Na hora da montagem do assembly. E o DE, por que a gente passou aqui 14.336? Porque quando a gente está falando de Screen 2, essa é a tabela de sprites na VRAM. De novo, não se preocupa muito com isso, porque nós vamos estudar isso lá na aula de arquitetura MSX, quando a gente estiver falando do VDP do MSX. A gente vai conhecer todos esses endereços de tabela, não só em decimal, aqui está em decimal, né? Mas também em hexadecimal. E aqui o que eu estou dizendo para ele é o seguinte, ó, LDIR-VM pega o conteúdo da RAM começando em sprites, faz um loop de 192 bytes e copia para o destino, por isso que é DE, 14.336 na VRAM, porque lembrando que o LDIR-VM copia da memória para VRAM. E aqui, só para terminar, nós temos uma função que eu não vou falar muito, que é simplesmente para mostrar que nós fizemos a carga direitinho. Nós vamos colocar o sprite na tela aqui. Então, galera, vamos executar esse cara para ver as execuções? Vamos lá. Então, pessoal, vamos chamar aqui o nosso terminal. Terminal, novo terminal. Vamos dar aqui o ./make para compilar o programa. E vamos conectar aqui o OpenMSX Debugger na nossa seção de execução para a gente poder ver as coisas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é botar uns breakpoints aqui, porque foi muito rápido.
só para a gente ver primeiro a execução ali dos nossos queridíssimos contadores, como é que ficou. Então, amigo escovador de bytes, se você lembra que lá nas nossas constantes o nosso programa começa na área de memória 4000, a área de memória 4000 é aqui, e a gente sabe que até o início, né, até 4009, ou seja, até esse endereço aqui 4009, nós temos o nosso queridíssimo cabeçalho da ROM, porque nós estamos fazendo uma ROM. Então, efetivamente, a nossa primeira instrução é esse call 4076 aqui, que não por coincidência é o call limpar tela. E logo depois nós temos o call init. Então aqui nós temos o call limpar tela, o call init. Aqui nós temos a leitura do load B100, sendo que aqui, obviamente, 100 está em hexa, né? Então 64 em hexa vai ser igual a 100. E a gente vai seguindo aqui, blá 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 blá, e a gente vê que o nosso primeiro loop ele termina aqui no outro call nova linha. Então eu imagino que seja um desses calls aqui. Então eu vou botar aqui. E aí quando a gente executar de novo o cara, quando a gente der o reset, eu espero que o nosso código pare aqui nesse breakpoint que a gente colocou nessa linha aqui. Então vamos lá. Para a gente resetar aqui sem perder a sessão, a gente dá um F10 aqui e usa o comando reset. Ele vai resetar a ROM e ele não parou no breakpoint que eu esperava. Ó, esse cara aqui deve ser a primeira linha desse cara aqui, ó. Então eu vou botar um breakpoint ali também. Que aqui esse breakpoint é antes da execução do call init screen. Não, é esse cara aqui provavelmente. Bom, vamos tentar de novo. Uma hora eu vou acertar um breakpoint que pare aqui, pessoal. Vamos lá. Vocês veem como debugar em assembly é complicado, né? Então, mais uma vez ele está se recusando a parar nos meus breakpoints. Eu estou achando que ele perdeu a sessão. Eu vou desconectar a sessão e vou reconectar a sessão. Vamos lá. Vamos achar o 4000 e pouco de novo. 4009. Ele para logo no início. Aqui tem o DJNZ, vou botar nos dois calls logo após o DJNZ. Aqui tem o outro DJNZ, vou botar nos dois calls depois do outro DJNZ. E a partir daqui é a impressão do nosso queridíssimo sprite. Então vamos tentar de novo. Opa, conseguimos, paramos. Então aqui ele parou na execução 4009, que é o início do nosso programa, é a nossa primeira linha. Você vê que ele está parado aqui por causa da setinha. Então vamos dar um run e ele tem que parar no próximo breakpoint. Olha lá, ele parou no breakpoint do nosso primeiro loop. Então ele fez ali do 100 até o 18. Se você olhar aqui na tela, ó, ele fez a execução do 100 ao 18. Vou dar mais um run. E aí ele terminou o resto que ele estava fazendo. Deixa eu dar aqui o function F10 de novo para tirar essa parte da frente. E aqui, pessoal, aqui nós fizemos aquelas duas contagens de 100 até 1, começando em 100, indo a 1, que são os dois caras que a gente fez lá para fazer os exemplos do HL e do BC. Então até aqui tudo bem. Então quando eu der o próximo run, vocês vão ver que ele vai colocar na screen 2 e vai mostrar o nosso queridíssimo sprite que nós copiamos lá para VRAM usando a função LDVM. Então vamos dar mais uma execução. Tá lá. Esse aqui foi o sprite que nós copiamos para VRAM e que nós exibimos na VRAM. E com isso, meu muito amado escovador de bytes, nós chegamos na nosso final da aula. A aula hoje foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de fazer a aula. Achei a aula muito legal hoje. E agora você já pode dizer que você é um cobrão, você já é um super cobra usando os nossos queridíssimos registradores auxiliares na programação Assembly.
Ou seja, você agora está no nível 1 de programação Assembly e a partir daqui você já pode começar a produzir programas mais básicos para o nosso Assembly do MSX. Na próxima aula nós vamos discutir uma técnica muito importante para todo mundo que trabalha com Assembly, que é a técnica de você integrar uma função escrita em Assembly em um programa Basic. Vai ser a nossa próxima aula. E a partir daí você vai ver que agora nós vamos começar a dar uns saltos um pouco mais arrojados no desenvolvimento Assembly do MSX. Também aproveitando nesse final de vídeo para lembrar vocês que é semana que vem, no próximo sábado eu estarei na Retro Rio. A Retro Rio vai acontecer sexta e sábado. Infelizmente meu emprego de 9 às 6 não me permite estar lá na sexta-feira, mas eu estarei lá no sábado dia 3 de agosto, lá na Cefet, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Se você quiser se inscrever para me encontrar lá na Retro Rio, encontrar o pessoal do Retrópolis e toda a galera da Retrocomputação, vai ter link aqui na descrição do vídeo sobre como você faz para você se cadastrar no Simpla. E lá no Simpla tem todas as informações, local, horário, entrada, tudo que vocês precisam tá lá no link do Simpla. Então não esquece de dar um confere aqui na descrição do vídeo para pegar essas informações. E obviamente, dá aquele abraço caloroso, aquele amplexo amigo na galera aqui, nos nossos amigos escovadores de bytes, que são os escovadores de bytes que ficam aqui na lateral do vídeo, que são os nossos patrocinadores, os nossos verdadeiros escovadores de bytes, que fazem esse canal crescer e acontecer. Muito obrigado. Espero que vocês se divirtam bastante com a aula de hoje e nunca se esqueça jamais de ser feliz.